Olá e bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da história romana. Por que o imperador tentaria nomear o seu próprio cavalo para o Senado? O ano é 37 depois de Cristo. Roma tem um novo imperador, Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígula. E ele tinha um problema. O problema não era a economia, nem as fronteiras. O problema era o Senado romano, um bando de velhos pomposos que se achavam importantes demais. Calígula, um jovem com poder ilimitado e um senso de humor peculiar, decidiu que a melhor forma de lidar com a arrogância era com o absurdo. E o absurdo dele tinha 4 patas. Conheçam Incitatus. O nome significa impetuoso, e ele era o cavalo de corrida favorito de Calígula. Mas Incitatus não era um cavalo comum. Ele era basicamente um influencer equino da Roma antiga. Enquanto os senadores viviam em casas relativamente modestas, Incitatus morava numa cavalariça de mármore com piso aquecido. Sim, você ouviu bem, piso aquecido, no ano 39 depois de Cristo. Seu cavalo tem isso. Ele comia aveia misturada com flocos de ouro, não pela nutrição, mas pura ostentação. E bebia vinho num balde de ouro cravejado de joias. Calígula era tão obcecado que, na noite anterior às corridas, ele impunha um toque de recolher em todo o bairro para que Incitatus não fosse incomodado pelo barulho. Pensem bem, um cavalo que tem uma casa melhor que a sua, come melhor que você e tem mais poder de polícia que a maioria dos cidadãos romanos. Incitatus era 1% de Roma. O ápice do luxo era o plano de Calígula de construir uma mansão completa para Incitatus, com 18 servos dedicados, só para que o cavalo pudesse receber convidados para jantares formais. Um senador da época chamado Lúcio deve ter pensado: o imperador está a zombar de nós. Ele trata-nos como se fôssemos cavalos. E é aqui que a história fica realmente boa. A nomeação de Incitatus não era um ato de amor animal. Era um ato de guerra psicológica contra o Senado. Calígula odiava o Senado. Eles eram a única instituição que, teoricamente, poderia limitar o seu poder absoluto. Então ele decidiu provar que um cavalo faria um trabalho tão bom, ou até melhor, que qualquer um deles. O primeiro passo foi nomeá-lo sacerdote. Sim, Incitatus tornou-se um sacerdote. Aparentemente, a única qualificação era não ter que prestar contas a ninguém. Mas Calígula não parou por aí. O passo seguinte, e mais chocante, era a nomeação para cônsul. Cônsul, o cargo político mais alto da República Romana, agora destinado a um equino. Imaginem a cena: Calígula, em frente a toda a elite política de Roma, apresentando o seu cavalo e dizendo: vejam bem, seus patéticos, este cavalo é mais leal, mais honesto e, francamente, mais inteligente do que a maioria de vocês. A nomeação para cônsul nunca foi oficialmente concluída, mas a ameaça era real e a mensagem era clara. Calígula estava a dizer: vocês são tão inúteis e substituíveis que eu poderia colocar um cavalo no vosso lugar e ninguém notaria a diferença. A lenda de Incitatus é, na verdade, a lenda da arrogância do poder. Calígula estava a testar os limites, a ver até onde a elite romana aguentaria ser humilhada antes de quebrar. Claro que a festa de Calígula não durou para sempre. Em 41 depois de Cristo, ele foi assassinado pela sua própria guarda pretoriana, cansada dos seus excessos e loucuras. Incitatus. O que aconteceu com o cavalo mais poderoso de Roma? A história é um pouco incerta, mas a versão mais aceite é que, após a morte de Calígula, Incitatus foi despojado dos seus títulos, das suas joias, da sua cavalariça de mármore e voltou a ser apenas um cavalo. No fim das contas, a história de Incitatus não é sobre um cavalo, é sobre o poder absoluto e como ele corrompe. É sobre um imperador que, ao tentar humilhar os seus inimigos, acabou por se tornar a piada eterna da história. E você, já se sentiu menos importante que um cavalo no seu trabalho? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal
para mais histórias incríveis de loucura e poder. Obrigado por assistir e até a próxima.